Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos dando início a mais um devocional nessa manhã e o texto que eu gostaria de ler com os irmãos se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós estudamos recentemente na nossa igreja sobre os atributos de Deus. E como os teólogos costumam dividir, os atributos de Deus são conhecidos como atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos comunicáveis, como o nome já diz, são aqueles atributos que pertencem a Deus, mas que Ele comunica com a sua criação. Por exemplo, o amor, o perdão, a misericórdia, a santidade. Mas também tem aqueles atributos que nós conhecemos como atributos incomunicáveis. São atributos que pertencem a Deus e apenas a Deus. São atributos que pertencem a Deus e Ele não comunica com a sua criação. Por exemplo, Deus é um Deus soberano, onipresente, onisciente, onipotente. E dentre esses atributos incomunicáveis de Deus, existe um atributo chamado de imutabilidade de Deus. E é justamente sobre esse atributo que diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que nós acabamos de ler. Deus, ele não muda. Não pode haver variação ou sombra de mudança em Deus. Meus irmãos, isso pode parecer apenas mais um texto teológico, mais um conceito teológico, mas na verdade isso tem tudo a ver com a nossa vida prática. Se Deus ele é imutável, significa que ele é totalmente confiável. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é fiel a si mesmo, ele é fiel ao seu caráter, ele é fiel às suas promessas. Isso significa, meus irmãos, que nós não confiamos a nossa vida a alguém que pode mudar. Nós poderíamos colocar toda a nossa confiança nos homens, num governo, numa pessoa, no nosso dinheiro ou qualquer outra coisa, mas tudo isso pode mudar. A criação pode mudar, mas Deus não. Ele é imutável. Por mais que o dinheiro acabe, por mais que a nossa saúde vá embora, por mais que o governo que nós confiávamos ou alguém em quem nós depositamos a nossa confiança nos abandone ou a gente experimente a traição de alguma forma, Deus, ele jamais nos abandonará. Nós jamais seremos traídos por Deus. A nossa conta bancária, o nosso emprego, a nossa saúde pode nos abandonar, mas Deus não. Ele jamais nos abandonará. Ele é fiel a si mesmo, ele é fiel às suas promessas. Eu gostaria de destacar aqui que Deus ele é imutável no seu amor, ele é imutável na sua verdade, ele é imutável nas suas promessas, ele é imutável na sua misericórdia. Meus irmãos, se Deus prometeu que irá nos salvar, isso não é um eu acho, não é um talvez, não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Se Deus disse que nos ama, isso é uma certeza. E Ele prometeu, meus irmãos, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos escondeu que nós enfrentaríamos lutas, aflições, dificuldades, sofrimento, como esse que nós estamos enfrentando agora, essa pandemia, toda essa questão econômica envolvida com a doença em si, todos os medos, ansiedades, problemas que nós iremos enfrentar, sofrimento, nada disso exclui a verdade de que Deus continua nos amando. Ele continua conosco, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, meus irmãos, nós podemos e devemos descansar e confiar no Senhor. Independente das lutas e das dificuldades, Deus ele é fiel a si mesmo, Ele é imutável, Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel à sua verdade, Ele é fiel à sua misericórdia, Ele é fiel ao seu amor. E eu gostaria de dizer para você nessa manhã, alegre-se no Senhor, porque Ele te ama. Independente do que nós estamos assistindo na TV, independente dos anseios em relação ao futuro, independente dos medos, das dificuldades
que talvez você esteja enfrentando nessa manhã, não se deixe abalar. Continue confiando e descansando nas promessas, no amor, na verdade, na misericórdia de Deus. Meus irmãos, o mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, é o mesmo Deus que nos prometeu que aquele que crê em Cristo será salvo, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então creia nisso, descanse nisso, e que essa palavra e essa certeza da imutabilidade de Deus possa encher a sua vida e o seu coração de esperança nesse dia. Viva uma vida feliz, tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor e para a glória de Deus. Eu gostaria de dizer que estou com muita saudade dos irmãos e eu espero ansiosamente por poder dar um abraço aí apertado em cada um de vocês. Deus abençoe e um ótimo dia com a graça do Senhor.